Nós estamos começando uma série muito poderosa essa semana, última semana de janeiro, e a série chama-se Tempo de Decisão. Você precisa tomar algumas decisões na tua vida e eu vou te ensinar a tomar decisões por áreas. Quando você fala assim, eu vou mudar de vida, vai mudar nada. Se você não decidiu com qual área vai começar, como vai começar, não vai mudar. Só motivação não adianta. Só querer não basta. Hoje eu vou te ensinar como entrar em tempos de decisões que vão te levar para outro nível na tua história e trajetória. Hoje nós estamos começando a série Tempo de Decisão. E eu gostaria de te pedir um favor antes de a gente começar a matéria, que é compartilhar. Pega esse link e manda para o máximo de pessoas. Vai ser muito forte o que nós vamos ensinar hoje. Dá um like no vídeo, que você já sabe que vai ser forte aqui. A gente não fala besteira, a gente não joga a conversa fora. Eu vou te ensinar sobre tomar decisões na vida. Quais são as decisões que você tem que tomar na finança? Primeira decisão, gastar menos. Sempre é uma decisão que nós temos que tomar nas finanças. Gastar menos. A gente acha que quando está ganhando mais, pode gastar mais. Isso é burrice. Esse ano de 2005, quando virou, eu sentei com minha esposa, com meus filhos, e a gente fez uma reunião e falou assim, ó, esse é um ano de 2025, 2025 é um ano que a gente vai gastar muito menos. Mas não está ganhando mais? Por isso. Porque quem quer prosperar, gasta menos enquanto está ganhando mais. Quem quer prosperar, gasta menos enquanto está ganhando mais. Então, 2025 é um ano de você gastar menos e ganhar mais. Isso é uma decisão que você tem que tomar. Corte alguns luxos. Corte algumas coisas que são desnecessárias, que é só para o teu ego. O ego não pode ter vez na tua vida financeira em 2025, hein? Ego não pode ter vez, no teu 2025. Conselho da família, vamos lá. Nós temos 7 pontos hoje. Finanças é o primeiro, família é o segundo. Não está por ordem de importância não, tá? Quais são os conselhos para a família? Seu tempo principal vai para eles. O que é o tempo principal? É o tempo que você está melhor cognitivamente. Tempo principal é o tempo que você está melhor cognitivamente. Por exemplo, para eu brincar com meus filhos e criar aquelas lembranças que a gente vê em filme, do papai empurrando no balanço, sabe aquelas lembranças de filme, do papai super-herói? Ele está muito bem cognitivamente ali, ele está muito bem emocionalmente ali. Ele não consegue, você está cansado mentalmente, está cheio de coisa, todo estressado, ele não consegue fazer aquela cena ali. Então, o seu melhor tempo cognitivo, o teu principal tempo tem que ser para a sua família. Então, eu tomei algumas decisões. Eu comecei a listar quais são os horários do meu dia em que eu estou melhor. Saúde. Temos que tomar decisões na saúde física e mental. Eu tomei decisões na minha saúde física. Não como mais qualquer coisa, não como mais em qualquer horário. Faço exercícios físicos. Não sou assim super atleta nem nada, mas cuido no mínimo. Ou seja, tomei atitudes, tomei decisões na minha área de física e tomei decisões na minha área mental. O que é saúde mental? Se você tem algum tipo de distúrbio, você sabe que tem. Você precisa ser acompanhado por uma terapia. Se é uma coisa mais séria, você precisa ser acompanhado por um médico e tomar medicação. É importante que você se cuide. Que você tome decisões em 2025 para crescer, para romper, para ter uma vida melhor, para que Deus possa cumprir seus propósitos na tua vida, você precisa estar bem. Próximo passo, networking, que é contatos e alianças. Tem gente que tem que sair, tem gente que tem que entrar na tua vida. Mas eu sei de uma coisa, você precisa se fortalecer em 2025 em relação ao seu networking. Você precisa escolher quais são as pessoas que vão somar com um projeto divino para esse ano. Por exemplo, qual é o meu projeto para esse ano, Teixeirinha, você que trabalha comigo? A Terra Prometida.
Terra prometida. Então, eu não posso estar com uma networking que enfraquece o meu projeto desse ano. Concorda? Concordo. Que rouba a atenção, que tira a minha saúde disso, que tira minhas distrações. Então, qual é a minha networking? Ou seja, meus contatos e alianças para 2025? Gente que vai fortalecer a Terra Prometida, que é a nossa central de estudos. Ponto. É fácil. Gente, não é difícil tomar decisão na vida, não. É questão de inteligência. Uma das coisas que eu explico no método Destiny, logo na primeira matéria, é o princípio da inteligência. Se você crescer em inteligência, ninguém te segura não, hein? Ninguém mais te segura, ninguém te impede nessa terra, não. Depois de network, que é contatos e alianças, espiritualidade, sua vida espiritual. Gente, em 2023 para 2024, eu tomei uma decisão muito séria na minha vida. Por quê? Porque o meu sonho era ser, meu sonho pessoal, assim, era ser palestrante, escritor, e eu estava conseguindo um sucesso nessa área muito grande, eu estava muito feliz, muito satisfeito. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estavam me reconhecendo mais como um homem da palavra, como um mensageiro de boas notícias, como um pregador, do que como escritor ou palestrante. E aí, no início, isso me incomodava, porque o que eu queria era ser um escritor e palestrante, mas o que as pessoas esperavam de mim era diferente. Porque o que as pessoas esperavam de mim era o que Deus depositou em mim. Então, em 2023 para 2024, ou seja, a gente está falando de um ano e pouco atrás, eu tomei uma decisão muito séria. Qual a decisão que eu tomei? Levar minha vida espiritual não como um escritor e palestrante, mas como um mensageiro da palavra. Tiago, mas você já era, mas não levava a sério como estou levando hoje. Não tinha isso como a minha atividade principal. Não orava como deveria orar. Não jejuava como deveria jejuar. Não me debruçava na palavra como deveria me debruçar. Então você toma decisões espirituais de acordo com a tua realidade no ano. A minha realidade esse ano tem muito mais a ver com ser um mensageiro das boas notícias por causa da Terra Prometida do que simplesmente um palestrante escritor. Vou continuar dando palestra, vou continuar escrevendo, eu ajudo milhões de pessoas com isso, mas eu nasci para pregar a palavra, então a minha vida tem que ser muito mais espiritual. Então eu tenho que me afastar dos erros, me afastar das infantilidades emocionais e espirituais e ter que me aproximar do Espírito Santo. É uma decisão. Mortificar a carne para fortalecer o espírito. É uma decisão. Sexto ponto, vida emocional. Como é que você fortalece sua vida emocional? Andando com pessoas saudáveis emocionalmente, lendo livros sobre emoções, tá? Lendo livros sobre emoções. Cadê o nosso livro Emoções Inteligentes? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu indicar para vocês aqui, ó. Livros Emoções Inteligentes. Está aqui, ó. Isso quer dizer que se você tiver emoções inteligentes, você nunca vai ficar nervoso? Não, claro que vai. Você é ser humano. Quer dizer que você vai identificar suas emoções e vai conseguir controlá-las. Você vai identificá-las. Fala, puxa, isso aqui, estou ficando nervoso à toa, é melhor me segurar. Você não vai virar um ser espiritual, mas você vai ter controle sobre você. Emoções inteligentes. Grande indicação de leitura para você. Tá? E por último, vida sentimental. Quantas pessoas estão aqui nos escutando agora e tem um problema de vida sentimental? Vai para os comentários agora e fala, Tiago, eu tenho um problema sério na vida sentimental. Porque toda decisão vai trazer recompensas ou vai trazer perdas. Eu quero te ensinar sobre vida sentimental agora. Você que tem problema na vida sentimental, vai agora para os comentários e fala, Tiago, eu tenho um problema na vida sentimental. Eu preciso de cura na vida sentimental. Eu preciso de libertação na vida sentimental. Vai agora. Vai agora para os comentários. Vai agora para o chat online. Olha quantas áreas nós já falamos hoje sobre o tempo de decisão. Finanças, família, saúde, incluindo física e mental, networking, que são seus contatos e alianças, espiritualidade, vida emocional e agora a vida sentimental. Tem gente que está quebrado sentimentalmente porque já foi abandonada, deixado para lá,
porque é mãe solteira, porque foi traído pela mulher que amava. Cada um tem a sua história para contar. Cada um tem a sua crise. Mas uma coisa você não pode reclamar. Ninguém roubou sua decisão. Você tomou ela sozinha. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Você decidiu. Então nós temos que primeiro assumir o fruto das nossas escolhas e agora remediar com as nossas boas decisões. É tempo de decidir, gente. Nós já vamos entrar no mês de fevereiro, ou seja, um mês já passou de 2025. A sua vida não pode continuar do jeito que está. Precisa-se tomar decisões. É necessário que você tome decisões. Você precisa fazer escolhas rápido. Deus, ele é soberano e em sua soberania ele nos deu a oportunidade de fazer escolhas. Escolhei hoje a quem servais. Né? Você vai servir a Deus ou vai servir a outros? A Bíblia o tempo todo te dá escolhas. Escolhei hoje o que você quer, bênção ou maldição? Josué fala lá em seu livro, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fez uma escolha. Então, é muito importante que a gente entenda que Deus é soberano, tudo acontece debaixo da permissão dele e debaixo dessa soberania e poderio que ele tem, ele nos deu a oportunidade de fazermos escolhas. Para tomar boas decisões, você precisa estar com boas emoções. Para tomar boas decisões, você precisa ter boas emoções. Quem está confuso emocionalmente geralmente não decide bem. Quem está com raiva não decide bem. Quem está ansioso não decide bem. Então, para tomar boas decisões, nós precisamos ter boas emoções. Então, quanto mais emocionalmente saudável você for, mais chances de tomar decisões certas você tem. Você, como meu aluno, minha aluna aqui no Café com Destino, precisa entender que a gente supervaloriza o estado emocional. E ser bom emocionalmente não é de vez em quando ficar nervoso, ou nunca ficar nervoso, né? Ou de vez em quando não tá estressado. Não é isso, não. Você não é super-homem, você é ser humano. De vez em quando a gente vai ficar nervoso, de vez em quando a gente vai ficar estressado, mas isso não vai ser nossa realidade, isso é só um fato isolado. Isso é ser saudável emocionalmente. É quando os impulsos não nos dominam, é quando os extrapolos da vida, quando você extrapola, sabe? Não são a tua realidade, não acontece todo dia, e sim quando é de vez em quando é um acidente. Então, saudável emocionalmente não é você nunca errar, mas é quando você erra muito pouco. Porque nós somos seres humanos e a gente erra mesmo. A Bíblia prefere quem tem controle emocional do que quem toma cidades, do que o grande guerreiro. Está escrito assim. Olha o que está escrito Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Como uma cidade sem muros, assim é o homem que não sabe dominar-se. O que é uma cidade sem muros? Cidade desprotegida. Uma cidade desprotegida. Qualquer um entra, qualquer um invade. Assim é a vida de quem não sabe se dominar, não sabe se controlar. Qualquer um entra e faz a festa. Gente, a Bíblia foi escrita há milênios. Provérbios foi escrito há 3.000 anos atrás e está aqui mais atual do que o Jornal de Amanhã. Como uma cidade sem muros, assim é aquele que não sabe dominar-se, aquele que não sabe se controlar. Agora eu vou ler um último versículo para vocês, Eclesiastes 7:9. Não se apresse em irar-se, pois a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Onde é que a ira se abriga? No íntimo dos insensatos. Dentro, lá no íntimo de quem é insensato. O que é insensato? O contrário de sábio. A mulher insensata é o contrário da mulher sábia. O homem insensato é o contrário do homem sábio. Então eu preciso dominar minhas emoções. Essa é a decisão que eu tenho que tomar hoje. Digita agora no chat online, aqui nos comentários. Eu dominarei minhas emoções. Declara isso para o mundo espiritual e para o mundo natural. Eu dominarei as minhas emoções. Você não será mais dominado por elas, mas você dominará as suas emoções. Declara isso nos comentários agora. Eu dominarei as minhas emoções. Para isso, você vai ter que praticar o autoconhecimento. Você vai ter que se conhecer.
Você vai ter que ocupar sua mente com a Bíblia. Ao invés de ocupar sua mente com as preocupações, com as ansiedades, você vai ter que pensar antes de fazer qualquer coisa, praticar a arte de pensar antes de fazer. Você vai ter que andar com pessoas saudáveis emocionalmente e você vai ter que amar ser repreendido. Anote essa lista, eu vou repetir essa lista toda aqui para você. O que eu tenho que fazer para ser melhor emocionalmente, Thiago? Eu não quero mais ser uma cidade sem muros. Eu não quero ser mais uma pessoa descompensada. Eu não quero ser mais uma pessoa que qualquer um consegue irritar e acabar com o dia e com o mês da pessoa. Eu quero ser uma pessoa protegida. Então vamos lá. Você vai ter que praticar o autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo. Quais são os seus gatilhos emocionais? Quais são suas dores? Quais são suas resistências? Qual é o seu temperamento? Qual é a sua linguagem de amor? Você tem que se conhecer. Qual o seu nível de inteligência? Como a gente ensina no método DASH no princípio da inteligência. Vai ser forte demais esse método, hein? Puxa. Não deixa de estar com a gente de 30 de janeiro a 1º de fevereiro. Últimas vagas do método DASH. Você tem 2 dias. Se você já está em São Paulo, não deixa de participar do método DASH, tá? E depois do autoconhecimento, você tem que fazer? Ocupar sua mente com a Bíblia. Quem ocupa sua mente com a palavra de Deus não teme mais nada. Dificilmente erra em alguma coisa. Terceira coisa que você tem que fazer: praticar o hábito de pensar antes de sair fazendo. Pensa! Reflete antes de fazer. Quarta coisa: ande com pessoas saudáveis emocionalmente, porque você se torna aquilo que convive. Com aquilo que você está convivendo, você está se tornando. Vou repetir. Aquilo que você está convivendo, você está se tornando. E por último, ame ser repreendido. Quem não gosta de ser repreendido nunca vai aprender nada. Você só aprendeu a ler e escrever porque a tua professora batia a régua na mesa e falava: não é assim. O B é depois do A. O C é depois do B. Ela ia te ensinando. Sem repreensão não tem aprendizado. Repete comigo. Sem repreensão. Sem repreensão. Não tem aprendizado. É tempo de decidir se você casa ou não. É tempo de decidir se você está amando ou não. É tempo de decidir se você fica com ele ou não. É tempo de decidir se você coloca o anel no dedo dela ou não. Decisão, Lelê. Você sabia que a vida sentimental é uma das coisas que mais deprime o ser humano? É verdade. A vida sentimental. O sentimento de solidão é o 3º maior medo do mundo. Medo da morte, medo de falar em público, medo de ficar sozinho. O que são problemas sentimentais? É quando os seus sentimentos, ou seja, o que você sente em relação a uma outra pessoa, está confuso, está nublado. Você não tem certeza. Tem dia que você gosta, tem dia que você não gosta. Tem dia que você quer, tem dia que você não quer. Na hora de tomar decisões difíceis, seu sentimento evapora e você fica com medo. Isso é problema sentimental, tá? Tem gente não, tem gente que está muito decidido sentimentalmente, o sentimento é sólido, sabe exatamente o que está sentindo, sabe exatamente o que quer. Outros não. Agora, a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que para tudo há uma ocasião e existe um tempo para cada propósito debaixo do céu. O que isso quer dizer? O pregador, né, o Salomão, em Eclesiastes, ele deixa claro que para tudo existe um tempo. E às vezes você está gostando, mas não é tempo de pegar para você. E às vezes você já está com a pessoa, mas não é tempo de dar um próximo passo. Às vezes você já deu o próximo passo e agora não é tempo de separar. E você está pensando em separar. Então, assim, existe um tempo para todas as coisas. Então, só nesses 3 versículos aqui, eu tenho conselhos para te dar sobre vida sentimental. Número 1, espere no Senhor, porque tem tempo para tudo debaixo do céu. Número 2, a esposa prudente. O relacionamento certo vem de Deus, então peça direcionamento a Ele. Não consulte seu coração apenas, consulte ao Senhor. Terceiro, não existe comunhão entre luz e trevas. Tiago, eu sou crente, ele não, mas eu tenho certeza que um dia ele vai se converter. Querida, você vai sofrer tanto até isso acontecer, e se acontecer, porque a gente não tem como ter certeza que vai acontecer. A Bíblia, eu estou te explicando, não é o que eu acho não, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você precisa estar casado, unir-se a uma só mulher. Então, tipo assim, eu estou namorando e estou morando junto. Primeiro, antes de falar da Bíblia, vamos falar de hombridade. Você não é homem suficiente para levá-la ao altar?
Porque a maior prova de amor que um homem pode dar para uma mulher é levá-la ao altar. Porque você está dizendo não para todas as outras e dizendo sim para uma só. Isso aqui é coisa de homem. Gente que tem caráter. Me parece que o homem que não quer casar, quer só morar junto, quer só tirar proveito enquanto aquela pessoa tem algo para dar e depois ele vai para uma outra opção. E é tão ruim tirar proveito das pessoas, somente usar as pessoas. Nós estamos nessa terra para assumir compromissos que vão mudar o nosso destino. E um dos compromissos que mudam o nosso destino, e para melhor, é o casamento. Então, como resolver minha vida sentimental? Busque direção divina em primeiro lugar. Ande com as pessoas certas, não ande em más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Tema a Deus sobre todas as coisas, leia bons livros e peça a orientação divina para casar. Porque isso é o que eu ensino para os meus filhos adolescentes. Peça orientação divina para casar. Meu casamento eu tenho 20 anos, vou fazer 20 anos de casado agora. Meu casamento já quase faliu 2 vezes. Sabe por que não faliu? Sabe por que não acabou? Porque não estava baseado só em sentimento. Estava baseado em sinais divinos de 22 anos atrás, quando eu comecei a namorar. 22 anos atrás, quando eu comecei a namorar a Janine, além de sentimentos que eu tinha por ela, eu pedi 3 sinais divinos que me foram dados. Onde tem sinal divino, não vai ter divórcio. Onde tem só sentimento, pode ter. Segundo, tenha muito claro o tipo de pessoa que você precisa casar. Por que precisa? Porque é matemática. Eu sou uma pessoa empreendedora. Vou falar de mim, eu, Thiago. Como é que eu pensei em relação à pessoa que eu preciso... eu sou empreendedor. Então eu preciso de uma pessoa que tenha mente administrativa, porque empreendedor eu já sou. Eu preciso de alguém que me ajude a administrar. Meu temperamento era dominante, então eu precisava de alguém paciente ou analítico. Paciente ou analítico. Eu sou feio, então eu preciso de alguém bonito, por causa dos filhos. Né? Eu tenho fé, mas eu preciso de alguém com maior fé do que a minha. Eu preciso de alguém de caráter, porque se não tiver caráter, não tem como ter relacionamento. Então, fui fazendo uma lista dessa. Aí, um dia, eu tive um sentimento por uma menina, que na época tinha 15 anos, chamada Janine. Tive um sentimento por ela, falei, nossa, menina bonita, gostei dela e tudo. E aí, fui na lista. Eu era dominante, ela era paciente. Eu era empreendedor, ela era totalmente administrativa. Eu era feio, ela era bonita. Eu tinha fé, ela tinha mais fé ainda. Depois de você ter claro o tipo de pessoa que você precisa, alinhe seu relacionamento aos princípios de Deus e não entre em julgo desigual. Não venha com essa de vou namorar ele que não é crente, ela que não é crente, depois a gente converte, depois vê. Dá muito problema, já evita, segue a palavra. Júlia, minha filha, uma vez falou assim, pai, qual o tipo de menino que você gostaria que eu namorasse? Falei, filho, você pode escolher qualquer menino. Não importa o emprego dele, não importa a condição social, não importa nada. Tudo isso aí, papai pega e treina ele depois. A única exigência é que seja um menino temente a Deus. Se for temente a Deus, já está aprovado por mim. Porque o resto eu consigo ensinar, o resto eu consigo... Deixa ele aqui. Não é empreendedor, joga ele 1 semana no Instituto 10 que ele vira empreendedor. Ou seja, o resto eu consigo dar um jeito. Agora, temer a Deus tem que ser uma coisa que ele quer. Tem que ser uma coisa que vem do coração dele. Tem que ser uma experiência dele com Deus. E o último conselho, fuja da imoralidade sexual. Estabeleça limites claros nos seus relacionamentos. A saúde física tem sido um problema para muita gente. Você já decidiu, nós estamos num tempo de decisão, né? Você já tomou a decisão de viver mais para poder cumprir teu propósito? De viver melhor para poder não dar trabalho para ninguém? De viver bem fisicamente para poder sempre estar bem com as pessoas e com você mesmo? A decisão de saúde física, de ter saúde física, é uma das decisões mais difíceis que tem, porque você vai ter que mexer com procrastinação, que é deixar para amanhã o que você poderia ter feito hoje, com disciplina,
fazer o que tem que ser feito. Você vai ter que mexer com autoimagem, vai ter que mexer com autoconfiança, você vai ter que mexer com tanta coisa para poder só tomar decisão de melhorar a sua saúde física. A saúde física, ela está baseada em 2 pilares muito importantes que o ser humano tem muita dificuldade de tomar decisão. Pilar 1, alimentação. Pilar 2, exercício físico. Lembrando que a saúde emocional interfere diretamente na física, tá? Nós estamos estudando saúde emocional essa semana também. Ela interfere diretamente na física. Quando você não está bem emocionalmente, você não consegue fazer nada fisicamente. Se você tomar a decisão de cuidar da tua saúde física, quais são as áreas periféricas que vão melhorar? O teu casamento, teu relacionamento. Por quê? Porque você começa a cuidar da saúde física, você fica com mais disposição. Então você brinca com teus filhos, você faz amor melhor com a tua esposa ou com o teu esposo, você está mais disposto fisicamente. Então vai melhorar teu relacionamento. Qual outra área periférica que a saúde física ajuda? Né? O seu cognitivo melhora, você começa a pensar melhor, você fica mais esperto. Né? Então, é lógico que se você cuidar do seu corpo, muitas áreas hoje da sua vida que são mais ou menos vão ficar melhores porque você está cuidando do corpo. Então não é só melhorar a autoestima também. Nós temos outros desafios ao melhorar a nossa saúde física. Melhorar nossos pensamentos, melhorar nossa autoconfiança, melhorar nossa desenvoltura, melhorar nossa postura. A gente acaba se vestindo melhor porque o nosso corpo está melhor. Essa é a realidade. Como é que eu fortaleço minha vida espiritual? Só tem 3 formas. Oração, jejum e leitura da palavra. Oração é quando você se tranca no teu quarto e fala com Deus. Jejum é quando você se abstém de alimentos para poder enfraquecer-se naturalmente e fortalecer-se espiritualmente. E leitura da palavra é quando você medita no que está escrito. Você pensa sobre isso. Você reflete, imagina a história que acabou de ler. Quando você vive uma vida de oração, jejum e leitura da palavra, você vive uma vida forte espiritualmente. Quer dizer que nenhuma batalha espiritual consegue te derrotar. E nós vivemos constantemente numa batalha espiritual. Nós vivemos numa guerra invisível, mas real. Por isso que você não sabe explicar um monte de coisa que acontece na tua vida. Estava tão feliz, do nada vem uma tristeza. O contrato ia sair, do nada foi cancelado. A pessoa te amava tanto, do nada foi embora. Existem coisas que não dá para explicar porque são espirituais. Você não está passando nenhum momento específico, nenhum problema específico, mas não consegue mais dormir, está sem paz. A paz foi embora. De onde vem isso? O mundo espiritual é real. Você precisa estar preparado espiritualmente para enfrentar o que não vê, que é o mundo espiritual. E as 5 áreas que são afetadas positivamente se você se espiritualizar. Seu estresse se reduz e sua saúde mental aumenta. Você melhora nos seus relacionamentos. Você agora tem propósito e significado de vida. Você tem um impacto social positivo. E você comete menos erros. Essa é a lista de quem se espiritualiza. Isso aqui no mundo, ou seja, no mundo natural você tem esses benefícios. Imagina no mundo espiritual, a força que você ganha. O poder que você tem. E lembre-se que oração, jejum e leitura da palavra são os combustíveis para você continuar. São a força que você precisa, o respaldo que você precisa para continuar.